Boa noite, meninas. Hoje a gente vai falar de direito digital, a nossa roda de conversa é o nosso quarto encontro, no segundo encontro do Mulheres da LGPD, penúltimo encontro. Já estou ficando com saudade, agora só o próximo ano, né, Lid? E aí hoje eu estou me sentindo uma coadjuvante, né, com caneta e papel na mão, que vocês vão entender quando elas se apresentarem, né? Mas eu pretendo anotar tudo que elas têm para falar hoje, para passar. São mulheres maravilhosas, de grande renome na área do direito digital. E aí, antes de cada uma se apresentar, eu vou dizer mais ou menos como vai funcionar o evento. A Dani já estava aqui, a Andressa também. E aí a gente fez esse ano, a gente resolveu fazer uma roda de conversas para dar a oportunidade de todas participarem, né? O que a gente sempre faz os debates nos grupos, no WhatsApp, no Telegram, a gente resolveu trazer para esse segundo encontro em homenagem ao mês das mulheres, né? E a gente fazer esse debate aberto com a participação de todo mundo. É muito importante a participação de vocês, para realmente virar uma conversa e fazer sentido, né? Que a gente já gosta de uma conversa, então a gente nada melhor do que conversar sobre... Exatamente, nada melhor do que conversar sobre as nossas paixões profissionais, né? Direito digital, LGPD. E aí eu queria saber se a Liciane, a Andressa sim, mas se tem alguém aqui que não é do grupo da comunidade das mulheres? Acho que não, né? A Paula, a Liciane também são, né? Sim. Não sei se estão ouvindo. A Paula não. Paula não. Seja muito bem-vinda, Paula. Bem-vinda, Paula, exatamente. A gente tem quase 3 mil, a nossa comunidade tem quase 3 mil inscrições, né? É uma rede de mulheres que a gente, acima de tudo, se apoia. A gente tem, a gente vive as mesmas dores, as mesmas alegrias, e talvez isso faça a diferença na nossa união. Eu acho que é uma comunidade muito unida. A Lídia, nossa fundadora, depois, se quiser falar mais um pouquinho do nosso grupo. Eu sei que hoje não é o objetivo, mas se faz necessário a gente abrir e falar da nossa comunidade, que é por ela que a gente está aqui, né? Por Com vocês. certeza. E aí, no grupo, na comunidade das mulheres, a gente tem um grupo de estudos, que existem 3 divisões do grupo de estudo, que é o grupo de oficinas, o grupo de eventos e o grupo de pesquisa, que tem projetos muito legais. Então, Paula, se você tiver interesse, depois manda um direct lá no nosso Instagram, que a gente também trata sobre direito digital. A comunidade, apesar de se chamar Mulheres da LGPD, a gente também tem um viezinho, né, na área de direito digital. Está vindo um projeto muito legal aí. Exatamente, cada vez mais. Já dando spoiler. E aí você manda uma solicitação de formulário, porque lá normalmente fica na bio da nossa página, mas está com o link de inscrição, então manda que a gente encaminha para você via direct o formulário, tá bom? Então, por favor, meninas, se vocês puderem, professora Cíntia, faça as honras, por gentileza, de se apresentar. Eu falei, né, quando a gente se conheceu, eu falei, olha, eu acho que é melhor a professora Cíntia se apresentar, que o currículo dela é invejável, é enorme, então, por gentileza. Professora, só em nome do Mulheres, assim, eu queria muito te agradecer por ter aceitado o convite, é uma honra. Nós, assim, eu e a professora já estamos aí desenvolvendo um outro projeto dentro do Mulheres, então, em breve, junto com a Ariê, mas é uma honra ter a oportunidade de tê-la aqui na nossa comunidade, de poder te ouvir e poder aprender tanto com você, tá? Muito obrigada aí por ter aceitado. Obrigada, meninas, é uma alegria, e sempre que vocês me chamarem, eu venho com muito carinho, e acho a iniciativa do Mulheres excelente, é uma comunidade realmente que se apoia, se auxilia, não tem uma competição, né? Tem espaço para todas, com
espaço de discussão, de troca, de compartilhamento. Eu acho isso muito, muito, muito positivo, e vocês estão de parabéns pela condução aí do grupo e das ações do Mulheres da LGPD. Bem, quem sou eu? Eu sou a professora Cíntia Freitas, pertenço à Pontifícia Universidade Católica do Paraná, sou professora lá há 37 anos já, comecei bem jovenzinha, ingressei pela escola antiga Ciências Exatas, hoje Escola Politécnica, e a vida foi me levando por caminhos assim, muito diferentes, digamos, né? Porque normalmente quando a pessoa se forma na graduação, ela diz, eu vou atuar nessa área, e eu vou trabalhar com isso, e eu me formei nisso, e quero ser isso. E eu não. Eu me formei na engenharia civil, fiz mestrado em engenharia elétrica e informática industrial, doutorado em informática aplicada, e hoje estou na escola de direito, né? Sou uma infiltrada, como eu costumo dizer. Há 15 anos atrás, eu enxerguei a possibilidade de unir duas áreas que não se falavam, direito e tecnologia. Quando eu comecei, todo mundo me perguntava, mas direito e tecnologia, isso aí não vai dar em nada, Cíntia. O que é que você vai fazer com isso? Isso aí não tem futuro. Falei, deixa comigo. Então, fui fazendo um trabalho de formiguinha, explicando, buscando recurso, né, buscando áreas, entendendo, fazendo grupos de estudo, grupos de pesquisa. E hoje eu estou na Escola de Direito, como eu comentei, já desde 2005 faço parte da Escola de Direito, mas oficialmente só na Escola de Direito de 2014 para cá. Então, eu leciono na graduação, né, no mestrado, no doutorado, e há um ano praticamente, a gente teve uma iniciativa na PUC para iniciar o curso de especialização em Direito Digital. Então, sou coordenadora do curso de Direito Digital e coordenadora do programa de mestrado e doutorado, nota 6 na CAPES, na área do direito, do qual eu já faço parte há 15 anos, e a minha inserção no direito aconteceu justamente por conta dessa união, dessas duas áreas, né? E, além disso, eu sou perita judicial, trabalho em duas áreas principais, que é a informática e a grafoscopia, né, que é a escrita humana e a determinação de autoria na escrita, identificação de falsificações na escrita. Trabalho já há bastante tempo nessa área, estudo, né, a área de perícia desde 1996 e estudo a área do direito desde 2004. Né? Então, todo mundo diz, você não tem formação no direito? Falei, não, minha formação é constante, eu continuo estudando, espero continuar estudando por muito tempo. Então, essa sou eu. Muito obrigada, professora. Obrigada, professora. Eu falei, né, que o currículo era invejável. Lide, por favor. Gente, sou fundadora do Mulheres da LGPD, eu era gerente executiva jurídica da Petrobras, fui durante 11 anos, e lá foi meu primeiro contato com direito digital, então eu já tinha que criar regras para reality show, para programas de TV, regulamentar todo o uso das redes sociais, né? E comecei a me interessar por essa área, porque eu sempre fui muito criativa, muito disruptiva, e tinha hora que eu me via participando de reuniões de criação mesmo, para poder criar regulamentos, de promoções e tudo mais. E achava essa área extremamente interessante, comecei a estudar, comecei a me desenvolver, fiquei na Petrobras até 2019, quando eu resolvi sair, né, ir embora para os Estados Unidos, mas veio a pandemia. E aí pensei, gente, né, comecei a aprofundar mais com LGPD, e aí era sempre direito digital e LGPD, porque a Petrobras já usava GDPR, então eu já estudava
o direito digital e GDPR há um tempo, já usava. Quando veio a LGPD em 2018, comecei a estudar, eu falei, gente, mas devem ter outras mulheres com essa dificuldade, outras mulheres que estão lendo essa lei, mas que, né, não tem a mesma aplicação de GDPR. E eu sempre tive muita vontade de poder fomentar, né, o empreendedorismo feminino, de empoderar outras mulheres com conhecimento. E aí eu falei, gente, eu acho que chegou a hora. E aí criei a comunidade Mulheres da LGPD, que começou lá atrás, só com a nossa páginazinha no Instagram. E hoje eu tenho muito orgulho de tudo isso que foi criado, que é criado, da quantidade de conhecimento que sai semanalmente de dentro desses grupos, das minhas coordenadoras únicas e maravilhosas, de todas as secretárias, de todas as subcoordenadoras, e aí vai. Hoje, assim, nós temos um exército de mulheres gigante, assim, é até imensurável do que eu pensei lá atrás e hoje do que Mulheres representa. Estamos aí também trabalhando duro para trazer um projeto muito inovador para mulheres e para o direito digital, porque a LGPD está ligado ao direito digital, e nós temos pessoas da área de tecnologia, nós temos pessoas da área do marketing, dentro do Mulheres, e aí acho que tudo vai se interligando um pouco, né? Quando a gente fala de direito digital, acaba sendo multiconhecimento. E aí hoje sou uma advogada, sou vice-presidente da ANAD, que é a Associação Nacional dos Advogados de Direito Digital, e hoje sou uma advogada especializada em marketing de influência, em artistas, em reality show, e hoje atendo mais ou menos 1.500 influenciadores digitais e artistas. Então, acabei o mundo me buscando muito para essa área, né? Então, atendo agências, e é um mundo um pouco diferente para um advogado tradicional, mas é um mundo também que você vive muito na prática, todo o direito digital e rede social. Então, estou aqui hoje, junto com a professora Cíntia, para a gente poder bater um papo, contar um pouco das nossas experiências para vocês, que são duas áreas muito distintas, uma acadêmica, a outra, né? Estou agora vivenciando o BBB na minha vida nesse momento. Então, acho que para vocês terem uma noção de como é amplo esse direito digital. Então, obrigada a todos que estão aqui presentes, quem não é do Mulheres, seja muito bem-vinda, e é sempre uma honra poder estar aqui falando para vocês. Obrigada, Lídia. Rô, se apresenta para a gente também, por favor. Para quem não me conhece, meu nome é Rosane Durão, eu sou advogada, trabalho com direito empresarial aí há mais de 20 anos, em Recife, e entrei para a LGPD e para o direito digital há 2, 3 anos, por conta de uma demanda do escritório, e me apaixonei. E todo dia eu estudo, todo dia eu leio, e o aprendizado é constante. E o grupo Mulheres é isso que ele significa para mim. É um local de troca, de conhecimento, de entrega também, é um tira-dúvidas, e está sendo muito bom estar aqui com vocês. Então é isso, hoje eu também estou aqui de ouvinte. Vamos ao evento. Obrigada, Rô. Então, a Lídia, a gente já pode começar, e eu queria pegar esse gancho que a Lídia falou, né, sobre o direito digital, dele envolver várias outras áreas, né? Acho que assim como a LGPD, o direito digital, ele é uma área multidisciplinar, ele conversa com o direito civil na parte de contrato, tem direito do consumidor, tem direito da personalidade, né? Ele conversa muito com o criminal, proteção de dados, tem contencioso, tem um consultivo, e aí eu vejo que isso talvez gere dúvidas nas pessoas, né? Do que é o direito digital, quais as áreas de atuação, né? Como um advogado pode atuar com direito digital. E aí, Lídia, se você puder esclarecer para a gente, professora Cíntia também, Rô? Claro. Em síntese, assim, resumindo muito, eu acho que a gente pode definir o direito digital como o ramo, né, que rege
é o ramo do direito que rege aquelas relações em ambientes virtuais. Não é porque nós estamos atrás de um computador, de um celular, que a internet vai virar terra de ninguém. Então, e a gente não pode sair fazendo o que bem entender nesse ambiente. Então, ele vem estabelecer leis e garantir, né, que ninguém se sinta constrangido, lesado nesse ambiente, que não ocorra crimes digitais. Então, o direito digital, ele é amplo, exatamente como a própria Maria Fernanda falou, então ele vai proporcionar essas normatizações, regulamentações do uso dos ambientes digitais para as pessoas, para a proteção de informações que estão nesses espaços, para os aparelhos eletrônicos em si, né? A professora Cíntia aí mesmo até muito especializada na área de perícia, vai poder contar um pouquinho para a gente. Então, é basicamente isso tudo. E aí, o direito digital, ele vai envolver várias áreas, né? É uma área que vem crescendo muito. Então, desde o direito civil, que no meu caso a gente usa muito reparação de danos morais, tem toda uma regulamentação também do uso das redes, contratos, né? Então, existe uma série de contratos para produtos que dentro da internet, contratos de influenciadores digitais, contratos para agências. Então, tudo que é negociado, que envolve, vamos dizer, esse ambiente virtual, ele precisa desse conhecimento. Temos o direito penal, porque ocorre crimes penais também nessa área, direito do consumidor, a própria LGPD. Então, a própria lei do e-commerce, ela já vem incluindo algumas informações hoje. Então, é uma área que você tem a área consultiva, a área do contencioso, né, digital, que vem crescendo muito, né, que vem se demandando muito especialista nessa área. Então, é uma área que você consegue, na verdade, até passear por todas as áreas um pouquinho, assim. Então, para a minha visão, assim, é uma área muito gostosa e que traz um conhecimento muito multidisciplinar. Meninas, alguma coisa a acrescentar, professora Cíntia? Sim, acho que quando a gente busca uma definição de direito digital, acho que a maior referência nessa área é a doutora Patrícia Peck Pinheiro, né? E que começou também, né, há muitos anos atrás, e a gente pode dizer que algumas pessoas dizem que direito digital não existe, né? Mas eu acredito que existe. Tanto é que, como a Lide falou, o direito digital, ele faz com que você revisite outros ramos do direito com um olhar no digital, entendendo a própria evolução do direito, na verdade. Exatamente. Da sociedade, né? Sim, de maneira a atender, né, mudanças, por exemplo, de comportamento, né, aquilo que se fazia de uma maneira, hoje se faz de outra maneira, por meios tecnológicos, por novas tecnologias, por tecnologias de informação e comunicação, por outros sistemas, né? E, além disso, atender, de alguma maneira, as necessidades de novos controles, de novos limites, né? Porque acho que o direito tem esse papel muito importante de trazer quais são os limites para o digital, quais são os limites para o ambiente virtual, né? Então, essas questões, elas são revisitadas novamente dentro das áreas, né, dos ramos tradicionais do direito. Então, a gente pode citar aí, complementando o que a Lide falou, direito do trabalho, que também precisa ser revisitado, né? Todos os modelos de negócios que são diferenciados e, portanto, precisam ser entendidos, estudados. E o cerne do direito digital é o estudo da tecnologia mesmo, das novas tecnologias. Então, você não pode pensar em entender de direito digital ou atuar na área do direito digital sem entender tecnologia. Então, não tem como você não entender, por exemplo, o que é uma startup, como funciona, quais são os modelos, o que são criptoativos, né?
o que é jurimetria, o que é data science, né? Como se atua ou se revisita aí cada área do direito, a perícia digital, os crimes cibernéticos. Então, são muitas as possibilidades e necessidades, tanto de estudo quanto de compreensão. Eu acho que o direito digital tem esse grande papel hoje na sociedade. Sim, é verdade. Fazendo aqui um pequeno comentário, por exemplo, a professora falou dos negócios, né? A maioria das empresas, não todas, estavam já no ambiente digital antes da pandemia, muitas ainda continuavam com seu estilo de negócio tradicional, e a pandemia veio acelerar muito tudo isso. Porque como é que você ia vender, como é que você ia entregar, tinham que se correr para criar aplicativos, como é que eu vou anunciar, como é que eu também vou fazer propaganda. Então, a pandemia ela acabou acelerando muito o uso do ambiente digital, principalmente para os negócios, e aí essa demanda e esse conhecimento pelo direito digital, a necessidade dessa regulamentação cresceu também bastante. Então, é uma área que, particularmente, eu entendo que se sobressaiu e se destacou e houve uma necessidade, né, muito grande da sua atuação do direito digital nesse período, a partir desse período, né? E aí não é uma coisa que não volta atrás, a partir do momento que as empresas, as pessoas começam a utilizar, né, para negócio, seja pessoal, seja empresarial, não volta mais atrás, porque vê como é rápido e como evolui muito, então há uma necessidade, sim, da utilização de regras, de normatização para tudo isso. Sim, é um caminho Acho que o sem volta, direito né? digital, só complementando, ele traz uma questão que é muito discutida na área do direito como um todo, porque normalmente, quando você pensa em algo novo, você pensa, a gente precisa de uma lei para isso, né? Para regulamentar, para reger, para colocar esses limites, como eu falei. Na verdade, o direito digital vem fazer uma reflexão um pouco diferenciada, que é justamente a autorregulação, ou ainda aquela regulação autorregulável, né? Na qual você dá espaço para que aquela área se autorregulamente. Então, é uma coisa muito nova, difícil às vezes de ser compreendida, porque o ensino tradicional do direito é em cima, né, dos códigos, do que está na lei, né? E que muitas vezes você se depara com cenários dos quais você tem um arcabouço, você tem às vezes uma conduta, você tem alguns elementos dos ramos tradicionais do direito que você pode lançar mão, mas tem às vezes um vazio ali que você não consegue. E é ali que, como disse a Lide, você precisa ser criativo, precisa saber expor ali como você vai peticionar, por exemplo, aquele problema, como que você vai apresentar, ou como você vai solicitar uma perícia, que tipo de perito você vai ter que ter naquela situação. Então, são coisas novas e que precisam ser revisitadas. Em relação até às próprias leis, né, o que a gente vem observando é que o Congresso Nacional, às vezes, tem que correr para adaptar leis já existentes, vem outras leis sendo criadas, como é o caso do Marco Civil da Internet de 2014, que veio trazer os princípios, as garantias, né, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. Temos aí a Lei Carolina Dickmann, né, que veio tipificar os crimes informáticos, a lei do e-commerce, como eu já citei, a Lei Geral de Proteção de Dados, e agora a gente está com a lei de fake news, né, em aprovação ainda, não existe uma lei, a gente usa sempre a área do direito civil, a gente vai caracterizar aquilo como uma calúnia, uma difamação, uma injúria, e aí até num bate-papo muito com a professora, a gente estava discutindo exatamente isso, de como o advogado do direito digital, ele precisa utilizar as outras leis que já existem, né? Nem sempre você vai ter que, ai, meu Deus, isso não é regulamentado, não tem uma lei específica, porque as leis estão às nossas disposições. A gente tem que entender as leis e enquadrar ela para o ambiente
digital. Eu acho que esse é o nosso grande papel enquanto advogado, é trazer as leis e uma forma de aplicabilidade delas para dentro desse ambiente. Sim, e tem a lei recente também, recente do ano passado, né? Já não é tão recente que a gente já está em abril, praticamente, do stalking, né? Stalking, o cyberstalking, exatamente. que inclusive a Paola de Oliveira teve agora uma situação que essa lei foi aplicada, né? É uma lei que eu uso muito no meu dia a dia. Pois é, Lide, conta um pouco do seu dia a dia, então, porque eu acho que uma das características da internet, né, e a gente estava comentando isso anteriormente, é a instantaneidade. A gente apertou um botão, pronto, né? Já é praticamente instantâneo. Então, se você faz um post ofensivo, tá na rede, já era. Curtir, comentar, compartilhar post ofensivo já é crime. Então, as pessoas não têm, é um trabalho que eu venho tentando fazer muito de aculturamento, de levar um pouco do conhecimento. Até que a gente estava conversando, né, professora Cíntia, que a gente tem essa obrigação, né, com a nossa profissão, a gente levar, nós que estamos há mais tempo na área, esse conhecimento e essa educação digital, vamos dizer assim. Então, é muito dinâmico, gente, porque um post ofensivo, ele, por exemplo, para uma empresa ou para um influenciador digital, para um artista, para alguém que usa a sua imagem para trabalhar, para ganhar dinheiro, porque tem seu negócio, em segundos ele viraliza. Então, o dano reputacional é gigante, né? Eu brinco muito com os meus clientes influenciadores que eu falo, a sua grande moeda é a sua imagem reputacional. É aquilo que a marca olha e fala, meu Deus, eu quero esse influenciador para a minha marca. Tem valores, ele tem a personalidade que eu preciso, e aí esse influenciador tem que evitar estar em polêmica, tem que evitar estar em grandes situações de confusão na rede e tudo mais. Então, no momento que tem um post em cima dessa pessoa ou dessa marca, é uma coisa muito rápida. Então, aí você tem que utilizar de mecanismos, eu falo isso, gente, não é correr para fazer um boletim de ocorrência, não é correr para notificar, porque, na verdade, você tem que aprender a denunciar. E aí o que a gente mais vê é a dificuldade dos próprios regimentos do Facebook, Instagram, Twitter, né? Você vai procurar lá, já são 40 minutos, você não está conseguindo entender. Então, a primeira coisa é você saber denunciar um post ofensivo. A partir daí, dependendo da situação, se configura um crime, você registra um boletim de ocorrência e você tem direito a entrar com ações na esfera civil. Maria Fernanda até num bate-papo me falou, mas quando o perfil é fake, né? Então, quando o perfil é fake, a gente precisa entrar com uma ação contra o Facebook, geralmente, que é o detentor aí das redes, pedindo que ele forneça o ID, né? Ou seja, que ele forneça as informações de onde saiu essa conta, né? Quem foi a pessoa que criou esse perfil, que criou essa conta. A partir dessas informações, você entra com uma ação nessa esfera. O próprio normativo e a lei fala que as redes sociais é obrigada a manter esses dados aí armazenados por 6 meses a partir daquela publicação. Né? Aí também você tem que correr, entrar com ação para retirar aquele post do ar, dependendo da situação. Então, é muito dinâmico. E o que vem ocorrendo muito é assim, a maioria das vezes o Facebook, ele prefere pagar multa do que fornecer esse IP ou esse ID aí da pessoa que criou essa conta. Então, meu dia é muito dinâmico exatamente por isso. Ele envolve as redes sociais, ele envolve contratos que eu preciso cuidar do direito de imagem daquela pessoa. Eu preciso criar contratos que tragam uma segurança para ele e para a marca, que vai reger a utilização da sua imagem pelo seu próprio Instagram, né, que a maioria das vezes as marcas compram publicidades desses artistas e tudo mais. E agora estou aí vivendo, junto com o Arthur, o direito digital no BBB, e é muito louco, porque é um jogo lá dentro e um jogo aqui fora. Eu chego a fazer 30 ações num dia, porque as pessoas usam da imagem dele para ofertar produtos,
as pessoas vão lá e marcam como se fosse o design dele, o stylist dele, dentro da internet, e, ao mesmo tempo, as ofensas que são gigantes, assim, vira, de fato, eu estou tendo essa oportunidade de viver ações e situações dentro do direito digital que talvez eu só conseguiria viver na teoria. E aí, de fato, eu estou tendo, né, estou conseguindo viver isso na prática, não que seja bom, porque é triste ver o que se torna uma internet, né, nesse momento, mas, de fato, em termos de conhecimento, está sendo muito, assim, enriquecedor para mim. Bem, o que a gente faz do lado da pesquisa científica em relação a tudo isso, né? Primeira pergunta que eu faço para todos os meus estudantes é: vocês já leram os termos de uso, as políticas de privacidade, né? Ninguém lê. Isso no moral, né? O direito. Política de cookie. Ninguém lê, ninguém sabe o que é um cookie. Você vai ser capturado. Não sabe como coleta, como grava, onde grava, o que grava. A gente tem um poder judiciário que muitas vezes não conhece tecnologia, não sabe, né, o alcance e a efetividade, às vezes, de uma decisão. Eu me lembro da primeira decisão em relação a direito a esquecimento, em que o despacho foi: retire-se da internet. Né? Se isso fosse algo simples de se fazer e execuível, impossível de se fazer, né? Então, a gente vem num processo evolutivo, né, de educação, como disse a Lide, no sentido de que a gente precisa preparar as gerações cada vez mais jovens, né? Hoje, se a gente for olhar os relatórios do TIC Kids, né, é considerado usuário de internet quem tem a partir de 4 anos de idade. Então, é essa geração, né, que vai demandar, né, dos advogados, do Poder Judiciário, e que precisa ter um letramento digital, né, como a gente chama em inglês, digital literacy, para que possa, né, se preparar e usar de modo consciente e responsável as tecnologias. Porque hoje, muitas vezes, as pessoas usam a tecnologia, mas elas não entendem a tecnologia. Elas não sabem quão elas são responsáveis ou se aquilo realmente tem um reflexo na vida de outra pessoa, né? Às vezes as pessoas só se enxergam assim, por telas, né? Ou em um avatar dentro de uma representação virtual. Então, não acredita que isso realmente afete aquela outra pessoa como ser, né? E é isso que a gente precisa ensinar para as nossas gerações, para as jovens, né? Para os mais jovens, que tem, né, que às vezes um sexting de uma imagem que foi encaminhada pode ser vazada, né? Que isso pode dar a geração de outras responsabilidades ou outras decorrências para a sua vida, e essa pessoa vir a entrar em sofrimento, inclusive. Então, às vezes, aquilo que é divulgado entre amigos, né, entre jovens, sem uma maldade, né, sem uma questão de amizade mesmo, de confiança que existe naquele grupo, isso às vezes é quebrado. E, portanto, a gente precisa entender como isso acontece. E a academia, então, tem esse papel de reunir a realidade, né, o que a gente tem de dispositivos tecnológicos e jurídicos, né? Então, se a gente for pensar, seja na privacidade, na proteção de dados, seja em crimes cibernéticos, em qualquer área, você vai precisar estudar os dois lados, entender os dois lados para ver o que é que você pode utilizar, como utilizar, e o papel da universidade é caminhar à frente, ou seja, apontar elementos, né? E para isso serve a pesquisa científica, apontar os elementos
do que a gente precisa se preocupar à frente. Então, essa questão, por exemplo, de proteção de dados e privacidade, eu já estudava com os meus alunos há muito tempo atrás, né? Pois a gente tem uma diretiva, né, na Europa de 95, né? Então, já era possível estudar há muito tempo essa questão de privacidade. Então, muitas pessoas estão atentas hoje a essa questão por causa da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Outro dia eu recebi uma ligação de uma empresa dessas de telefonia, né, que ficam ofertando 50 mil planos para a gente, né? E eu perguntei para a pessoa que fez a ligação, como é que você tem as minhas informações? Como é que você tem meus dados? Como é que você me chamou pelo meu nome? Sabe minhas informações? Não me venha com essa tal de LGPD. E desligou o telefone. Ou seja, até a atendente do telemarketing já ouviu falar na LGPD, né? E já está sabendo que alguma coisa nessa tal LGPD não ia dar certo na nossa conversa. Então, é esse grau de informação que a gente precisa, né? E que a universidade acaba tendo um papel bastante importante, que é a formação dos profissionais, seja de novos pesquisadores, seja de novos profissionais, né? A gente tem, por exemplo, no curso de especialização da PUC, do Paraná, em Direito Digital, pessoas que querem migrar de carreira, né? Eu trabalhei 20 anos nesse ramo do Direito Digital e eu quero migrar, eu quero ir para outra área, eu quero avançar, eu quero fazer uma mudança de carreira, ou eu estou saindo de uma empresa que eu trabalhei muitos anos e agora eu quero iniciar ter uma iniciativa diferenciada no mercado. Então, é interessante, porque dentro do curso a gente tem pessoas da área do direito, tem pessoas da área de tecnologia. E os professores também, tanto da área do direito quanto da área de tecnologia. E isso faz com que as nossas falas, as nossas conversas sejam muito produtivas, porque você traz elementos, visões, né, de pessoas diferentes. Então, acho que esse é um pouco do papel da universidade, da pesquisa, para suportar a vida prática lá da Lidiane no dia a dia, né? Eu só dando uma contribuição ao que vocês estão falando, a gente vê essa dificuldade com a LGPD, porque ela não é só digital, né? Ela também é pelos meios físicos, mas a gente vê essa dificuldade de cultura. Então, a mesma dificuldade, quando vocês estavam falando aí, termos de uso, vários titulares de dados não se preocupam em fazer essa leitura, mas vários empresários também não se preocupam com isso. Às vezes, eles querem nos contratar para fazer um termo de uso no colar e copiar. E ele não tem exatamente o que vocês estavam falando, do discernimento do quanto aquilo pode ser prejudicial para ele, para o negócio dele. As penalidades que a gente fala da LGPD, a multa, dependendo do porte da empresa, é o que tem de melhor para ele. Tem coisa muito pior se ele não tiver, né, se ele não tiver atento a essa parte digital, atento à parte de segurança. Então, é uma questão cultural mesmo. As pessoas entram no não li e aceito, então, não lê e aceita, e o empresário ou o profissional liberal, ele só quer fazer o menos, vamos fazer aí um termo, uma política de privacidade que não reflete a realidade dele, e a gente fica aqui fazendo exatamente isso, tentando trazer cultura de proteção de dados, de privacidade, que não são a mesma coisa, não é verdade? Privacidade e proteção de dados, então a gente vem trazendo essa cultura, mas não é um caminho fácil. 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 E aí, quando a gente vai para o judiciário, para o contencioso, a gente está falando agora no consultivo. Quando vai para o contencioso, é uma tragédia absoluta. Aqui no nosso estado, eu tenho quase 100% dos desembargadores, não vou falar nem de juiz de primeiro grau, eu tenho até gente mais nova,
mas eu tenho desembargadores com uma certa idade, e que não é pela idade, mas que não se atualizaram. Então, até leis novas, que a gente estava até comentando isso, que prevê taxativamente a possibilidade de eliminar, eles não conseguem eliminar e marcam audiência de conciliação. Então, a gente não tem essa cultura do titular, e o titular, às vezes, é o judiciário, é o juiz, que ele vai deparar com uma ação e ele não vai entender e vai dar uma decisão que não vai ter efetividade nenhuma. É o caso que eu passo no meu dia a dia, porque você está lá com ofensas atrás de ofensas, tem pessoa que todo dia vai na rede social falar do fulano, do ciclano, daquela empresa, e aí você entra com uma ação para poder, eu notifico sempre também o Facebook e tal, mas raramente tem efetividade, a não ser que tenha algum discurso de ódio, alguma ameaça, e aí você pede, né, a derrubada, a exclusão daquele conteúdo, ou da própria rede, e o juiz fala, mas isso pode ser liberdade de expressão, a gente precisa, parece que é feito, assim, já decorado, pronto, copia-cola, e aí vão marcar audiência de conciliação para daqui a 3 meses, a pessoa fica ali todo dia. Então, é uma falta de, não todos, gente, porque nós já temos muitos juízes e muitos membros aí do judiciário se empenhando, indo atrás de conhecimento, a própria professora Cíntia forma muitos deles, mas nós temos ainda uma parcela que não vai querer entender nem como é que isso é regulamentado, o que isso causa dentro de uma rede, o que isso causa numa imagem reputacional, e aí por diante. Então, a gente ainda passa por isso, sim, com essa falta de conhecimento dentro do judiciário. Mas veja, se a gente olhar historicamente, quando o e-commerce começou, né, você fazia uma compra na internet, né, e rezava para dar certo, né? Você não tinha um comprovante, você não tinha um tracking do que estava acontecendo, nada, nem às vezes até a compra chegar, né? Você já era debitado no cartão de crédito, você pagava e nem tinha recebido, às vezes, ainda a mercadoria. Então, a gente evoluiu muito, né? Nessas questões de entendimento de que usuário, internauta, consumidor, né? O colaborador no ambiente de trabalho, seja onde for, ele tem deveres, mas tem direitos também. E hoje, com a LGPD, nós estamos aí como titulares de dados, né? Isso é muito importante, isso nos empodera, né? E faz com que muitas vezes a gente repense, né? Ou seja, essa cultura, essa criação dessa cultura não é uma coisa rápida, né? Se você observar todo o processo em que a Europa passou, né? E de questões que eles têm muito diferenciadas do que nós brasileiros, por cultura, por comportamento próprio de privacidade, né? Eles assimilaram proteção de dados de uma maneira diferente de nós. Então, é importante a gente entender que mesmo havendo legislações que tratam sobre os mesmos objetos, né, em países diferentes, a aplicação disso é diferenciada. O comportamento das pessoas em relação àquela legislação também é diferenciado. Então, se a gente pensar, né, na situação da Lidiane, em que o BBB é o grande sucesso do BBB é no Brasil, né? Talvez em outros países eles nem consigam entender o que a Lidiane faz, né? Ou por que ela precisa fazer isso, né? Então, é interessante a gente observar os dois lados, né, de comportamento, da criação dessa cultura, do que a gente vai evoluindo, né, e também de quem a gente é como pessoa, como sociedade. Isso é muito importante também, e isso cabe bastante nos estudos
da universidade. Por quê? Porque a gente estuda as múltiplas sociedades. Então, se você pensar na sociedade informacional, na sociedade de risco, na sociedade de consumo, na sociedade tecnológica, na sociedade de controle, de vigilância, sociedade transparente, na sociedade de algoritmos e por aí vai, né? São algumas das sociedades que estão hoje relacionadas com tudo isso que a gente está falando aqui, com direito digital, com privacidade. Eu acho que, assim, minha análise, eu acho que nunca na história do BBB se teve a oportunidade de levantar discussões e de se ver o direito digital aqui do lado de fora como esse. Ano passado, a gente estava muito numa pandemia e todo mundo naquele movimento, acho que todo mundo vivendo uma pandemia e com aquele sentimento, vou dizer até, professora, nessa parte mais até sociológica mesmo, buscando ações humanas e buscando olhar para o outro e falar, gente, a sociedade, a humanidade ainda tem jeito, né? Então, eu vi pouquíssimas ações, pouquíssimos movimentos, se você buscar na rede social, falando de uma infração a uma lei, a um comportamento aqui do lado de fora ou lá dentro. Agora, esse ano foi, assim, algo surreal. Se você buscar, você vai ver o tempo inteiro pessoas de determinadas profissões fazendo, inclusive, análise clínica do lado de fora, chamando participantes de abusador psicológico só de assistir. E aí, como eu também relatei, pessoas usando a imagem para poder vender uma cirurgia plástica, uma pessoa de um jeito ou de outro. E aí, acho que foi a primeira oportunidade em que, de fato, se discutiu, porque eu tenho uma cliente que vai para os podcasts e fala, eu estou processando por isso, me chama sempre para estar com ela justamente para poder explicar o porquê se processa. Nós tivemos um caso de um dos membros lá do BBB, não participante, mas do elenco da equipe do BBB, que simplesmente escreveu, né, eu estou falando que isso é público, escreveu que a minha cliente, que era uma gordofóbica, merecia todos os chifres que ela teve na vida. E aí, olha o poder dessa pessoa, que é um comunicador, ela está à frente de um programa desse e vai na rede social dele fazer um desserviço desse para a sociedade. Então, o direito digital também é isso, é se discutir esse tipo de relação, esse tipo de princípios que regem a nossa sociedade e tentar mostrar, né, que, como eu comecei minha fala hoje, falando que internet não é terra sem lei, internet não é terra de ninguém, que você pode sair agredindo, maltratando, ferindo outras pessoas. Então, eu estou muito feliz com essa oportunidade de poder estar mostrando quanto as relações nas redes sociais, no programa de televisão, envolve direito digital, né? Que pena que é tanto assim, por um lado, porque a gente vê como eu acho que a sociedade está num momento, vamos dizer, ruim, e como esses programas, às vezes, despertam o pior lado do ser humano, mas justamente para poder tentar amenizar tudo isso, que a gente tem essas regulamentações e que advogada de direito digital, tenta trazer essa normatização para dentro do uso de tudo isso. É verdade. Eu acho que o que você falou é muito positivo no seguinte sentido. A gente precisa entender a relação entre, e acho que o direito digital faz isso de uma maneira assim urgente, né? Ou seja, precisa fazer, que é entender a relação do humano com a máquina, do humano com as redes, né? Por quê? Porque se a gente for olhar conceito de rede social, o conceito de rede social é muito antigo, é muito antes da internet,
Por quê? Porque a gente já estabelecia redes sociais, né? Mesmo sem a internet. Então, a gente precisa reentender tudo isso. Então, quando vocês, né, assistem, às vezes, algum filme que tem algumas questões relacionadas a, justamente, né, hoje até a gente estava comentando lá no grupo sobre filmes, né, envolvendo privacidade, proteção de dados, né, essas questões, e o pessoal começou a comentar e indicar alguns filmes, tem alguns materiais interessantíssimos, né? Então, que podem auxiliar a entender, que permitem vocês, às vezes, aprofundar as discussões, e que, na verdade, você está assistindo um documentário, um filme que discute esses elementos e que depois você pode trazer para a tua roda de conversa, para as pessoas que estão próximas a você, dentro do teu escritório, dentro da empresa que você atua, e discutir esses elementos. Isso a gente faz bastante na universidade, e é algo bem bacana mesmo, porque você tem a possibilidade de olhar para um conteúdo que é um entretenimento, a princípio, né, com outros olhos, com uma fundamentação teórica, com autores que daí você vai indicar para leitura, para subsidiar o entendimento daquilo ali, sejam leituras mais filosóficas ou leituras técnicas, né, da tecnologia mesmo. Eu acho que é bem bacana e bem positivo quando a gente consegue fazer múltiplas atividades diferenciadas e que permitem o estudo, né? Permitem a possibilidade de você buscar esse conhecimento, refletir e trazer para a sua atuação profissional. Então, acho que, nesse sentido, é bem positivo aí a união da universidade, da academia, de uma maneira geral, dos trabalhos científicos com a prática. Professor Lide, deixa eu só fazer uma provocação aí para as duas, para a professora e para você. Vamos falar um pouquinho de prova digital? Vamos. A gente tinha combinado que é um assunto que interessa a todas nós, operadoras do direito ou não. Vamos lá falar de prova digital. Quem começa? Posso começar. Então, vamos lá. Bem, vocês no direito, vocês estudam todos os instrumentos, né, e meios de prova, certo? Né? A prova digital nada mais é do que mais um elemento, né, e que carrega na sua constituição o digital. Então, a gente precisa entender a diferença do que é eletrônico, do que é digital e do que é virtual, que muitas vezes as pessoas usam como sinônimos e não são, né? Existe essa evolução. Então, o que é digital, obrigatoriamente é eletrônico, né? E aquilo que é virtual também é digital. Mas nem todo digital é virtual, e nem o eletrônico também não é digital. Então, é importante a gente entender isso vem da tecnologia, para que a gente possa caracterizar aquela prova como uma prova digital, né? Então, ela precisa ser uma prova que nasce de sistemas digitais. E sistemas digitais significam o quê? Sistemas que representam a informação com zeros e uns, né? O sistema binário, que é a forma com que os computadores representam toda a informação. Então, internamente, a gente, nos computadores, só tem o quê? Presença e ausência de energia elétrica, passando nos circuitos. E é isso que determina zeros e uns na nossa visão de representação, tá? Então, tudo que é digital pode ser constituído como prova, desde que existam aí elementos próprios para isso, né? Há que se ter um cuidado com essa prova, porque essa prova ela pode perecer, e por isso, como a Lidiane falou, é muito importante, às vezes, você fazer um registro, ter uma ata notarial, né? Fazer uma produção antecipada de provas digitais, então você vai ter lá uma medida cautelar de produção de provas digitais antecipada,
Para quê? Para que você garanta a integridade, né, a autenticidade daquela prova, deixar a produção da prova caminhar no rito normal do processo, você pode precisar, você vai às vezes ter que produzir aquela prova 1 ano depois, ou às vezes 2 anos depois, e você perde a prova. A cadeia de custódia, né, professora? E, além disso, iniciar com cadeia de custódia. Sempre que uma prova digital, seja no criminal, porque a cadeia de custódia ela vem do criminal, ela está lá no Código de Processo, né, Penal. Mas ela pode ser usada no cível? Pode e deve. Por quê? Porque é ela que vai garantir a integridade, a qualidade daquela prova. Porque lá na frente, se você colhe essa prova, e dali 1 ano, 2 anos, o perito vai fazer a perícia, você tem que garantir que ele vai trabalhar no exato resultado da colheita. Senão você perde e você não tem como inferir os resultados a partir de uma perícia digital se você não tem integridade na prova. Então, a cadeia de custódia ela é muito importante, necessária, que às vezes a gente vê em processos judiciais que a prova apareceu, sabe-se lá de onde. Ninguém diz como foi coletada ou se foi colhida, existe uma diferença entre coleta e colheita. Você precisa entender quais foram os equipamentos que geraram, como aquilo foi gerado, como aquilo foi copiado, imagiado, produzido, né? Quais foram os níveis de controle que você teve nessa produção dessa prova, para que você depois possa abrir aquele conjunto de dados digitais e fazer efetiva análise, né? Então, por exemplo, quando você tem que fazer busca por conteúdo e contexto dentro de uma caixa de e-mails que tem, por exemplo, centenas de milhares de e-mails, né? Você não tem como fazer isso manualmente. Porque se você está buscando um determinado contexto dentro desses e-mails, não adianta olhar só o corpo do e-mail, tem que olhar o arquivo anexado dentro da mensagem. Dentro do arquivo anexado, você tem que analisar se aquela mensagem, se aquele conteúdo, por exemplo, que está lá dito como se fosse um arquivo Word, realmente é um arquivo Word. Às vezes não é. Dentro daquele arquivo Word, se for um Word, tem uma imagem. E dentro dessa imagem pode ter um conteúdo escondido. Então, veja, se começou lá no e-mail, veio no arquivo Word, do arquivo Word se caiu na imagem, da imagem se descobriu que tinha um conteúdo escondido. Então, você precisa de integridade, de qualidade, de autenticidade, né? Que são propriedades da onde? Da segurança da informação, né? E você precisa, então, ter esse arcabouço de elementos técnicos que garantam o jurídico, porque senão o que vai acontecer? A perícia vai ser prejudicada e a tomada de decisão final também. Então, a gente precisa, a partir da prova digital, conseguir fazer esse trabalho. E, às vezes, por exemplo, como eu falei, não dá para fazer no manual. Você tem que ter algoritmos próprios para fazer essas análises, né? E a gente, só dando uma contribuição também, que a gente teve um caso muito interessante aqui, que foi exatamente de e-mail. E aí a parte foi no cartório, fez uma ata notarial com todos os textos transcritos daquela determinada conversa com aquela pessoa que eles estavam tendo um litígio. E a parte disse que era falsa. Uma parte juntou como prova a atas notariais dos e-mails com as transcrições das conversas. A outra parte disse que era falsa e entrou com incidente. Isso acabou numa carta rogatória nos Estados Unidos para que o provedor do e-mail mandasse todos os e-mails do provedor, com aquelas duas partes envolvidas e com aquelas atas notariais que foram para ele. E aí o provedor dos Estados Unidos fez esse levantamento,
certamente por algoritmo, foi para o consulado brasileiro lá para fazer a tradução, e isso, quando voltou, o processo já não tinha. Isso foi numa cautelar, mas você tinha mais a prova, mas não tinha mais a efetividade, porque o que você precisava daquilo, você não conseguiu. Mas é possível você fazer produção de provas dentro do processo, aqui mesmo, né? E você, desde que o perito saiba fazer, e você faz a produção de todos os metadados, por exemplo, dos e-mails. E a partir desses e-mails, desses metadados, você consegue ter origem, você consegue ter o IP, você consegue saber por qual caminho aquele e-mail passou. Então, é bem bacana, é uma sopa de letras, mas tem que saber ler. É verdade. No meu caso, eu uso muito conversa de WhatsApp, print as pessoas vão lá, printam rede social, né, as ofensas, seja no Instagram, link. Então, a gente precisa sempre ter o link, a imagem, né, no caso e aí tem que se registrar a ata notarial, mas para conversa, por exemplo, de WhatsApp, os áudios, eu já consigo usar o Verifact, então, já é um sistema mais evoluído, você compra um crédito, e aí você passa e sai uma ata ali já mais instantaneamente, que eu uso isso muito em todos os meus processos, a maioria, os crimes são, né, ocorridos na rede social. Alguns juízes já têm aceitado, até sem essa ata, quando é um link do Instagram, um stories, alguma coisa que você consiga provar que de fato não é montagem e tudo mais, mas eu sempre faço uma ata notarial, e aí é sempre a dica que eu dou. Ocorreu um crime, você foi ofendido na internet, copia sempre o link, tira um print daquela tela, e aí a gente precisa depois transformar essa prova no meio legal mesmo de prova, né, porque não são todos os juízes que aceitam, alguns já têm aceitados, mas o próprio STJ já falou que prova de WhatsApp não é aceita sem uma comprovação da sua legalidade. Lídia, então, a gente volta Porque, naquela na verdade, discussão... quando você tem... Desculpe. Não, pode falar, professora. Quando você tem conversa de WhatsApp, por exemplo, é muito fácil você recortar pedaços e fazer montar imagem no papel com aquilo que você interessa compor, digamos assim, né? Sim, mas sim. o próprio WhatsApp é possível a gente exportar todos os dados e, a partir dessa exportação, você ter o conteúdo fiel, original, datado, né, e assim por diante. Então, por exemplo, você falou de imagens, né? A imagem é bastante controversa, porque a imagem pode ser manipulada, né? E então você precisa... E muitas vezes essa manipulação você não detecta a olho nu, né? Você precisa de técnicas de processamento de imagem, de diversos algoritmos para você realmente realçar aquilo que é uma falsificação, ou aquilo que é uma adulteração, ou uma obliteração em cima de uma imagem, porque eu posso não querer mostrar, eu posso querer esconder algo em cima de uma imagem. Então, às vezes, a gente precisa revelar o que está por trás daquela imagem, né? E isso só em técnicas de computação gráfica, tá? Computação na área de processamento digital de imagens. Daí. Só o que eu ia falar é o que a luta da gente é sempre com o conhecimento. Então, de ter bons profissionais, peritos judiciais, assistentes técnicos de qualidade, e que tenha um judiciário também preparado para aceitar isso. Porque na hora que, o exemplo que Lidiane está dando, que ela faz uma ação dessa e junta essa prova, e a outra parte diz, foi montagem. O juiz ele não tem esse conhecimento técnico. Ele não vai dizer se foi montagem ou não foi montagem, porque ele não sabe. Ele vai depender da perícia. E a perícia vai ser feita por um perito judicial. Então, assim, é muito difícil, esse mundo digital é muito difícil por isso. O juiz, ele vai, mais do que nunca, ele precisa do assistente técnico dele, do perito judicial.
para poder levar para ele a certeza de que a parte que entrou com a ação não montou prova. Sim. Acaba sendo E as processos partes caros, também né? valorizarem o trabalho dos assistentes técnicos. Sim, dos assistentes. É. E não só... E aí, gente, eu faço até uma provocação maior. Eu acho que o advogado do direito digital, ele precisa, de fato, ter um mínimo de conhecimento em várias áreas. Ele precisa entender de como é que funciona uma rede social, no meu caso, uma rede social, como é que funciona o algoritmo do Instagram, como é que, de marketing, no caso aí, o mínimo do que ocorre dentro de um e-mail, de um sistema, como a própria professora está colocando. A professora fez uns questionamentos na nossa conversa ontem, e é exatamente isso. E aí, professora, eu queria que a senhora contasse um pouquinho dessa questão de quando o advogado vai fazer os quesitos e faz prova contra si mesmo, porque ele não entende como é que funciona aquele ambiente, ele não entende como é que ocorre tudo aquilo. E aí ele começa a fazer perguntas que ele mesmo se coloca numa situação muito complicada. Não sei se a Silvia quer fazer algum comentário antes, Silvia. Oi, boa noite, pessoal. Sim, na verdade, referente a essa produção de provas, eu atuei em um único processo onde eu tive que fazer provas numa ata notarial, porque era uma ofensa em rede social. Só que no meu caso, eu fui até o cartório, sentei com o tabelião, me loguei lá na minha rede social e ele extraiu lá, né, o que estava acontecendo, da ofensa, né, do meu cliente. Não sei, vocês costumam levar prints e fazer a ata, ou vocês também precisam fazer isso, de sentar com o tabelião e ele mesmo verificar e redigir a ata? O print não pode vale. nunca virar ata. Não. Não, né? Se algum tabelião fizer isso... Não, é isso que eu fiquei na dúvida. Tem que ir. Tem que ir lá e ele fazer. divulgar e ver, né? Sim, vem logo. porque o conceito de ata notarial é justamente aquilo que o tabelião vê, presencia, escuta. Então, ele pode estar ali no cartório, né, no tabelionato fazendo isso, ele pode fazer uma diligência fora. Então, já participei de várias atas em que a diligência é feita fora, né? É que eu sou, por exemplo, os olhos técnicos do tabelião. Por quê? Porque o tabelião não entende, ele não sabe como é que faz. E a pessoa que está lá também não sabe. Ela sabe que ela tem que registrar aquilo ali, né? O advogado também não sabe. Então, eu sou assistente técnica, né, digamos assim, do tabelião. E, às vezes, a depender da problemática, o que acontece? A gente produz ali os elementos necessários, registra, faz uma ata, eu já produzo os elementos e a gente faz um laudo técnico pela parte. Então, o laudo vai junto com a ata notarial. Gente, e aí, assim, sem fazer mesmo qualquer propaganda, a nossa coordenadora Luciana, que está aqui, ela também já usa, porque a gente já trocou umas figurinhas, mas, assim, acelerou muito minha vida, adiantou muito minha vida. Eu não sei se a pronúncia é Verifact ou Verifact Brasil, depois vocês dão uma olhada, devem existir outros, eu não tenho qualquer cooperação, enfim, é porque resolveu muito. Você coloca o celular, você loga ali, e aí você tem os seus créditos, você consegue já sair com uma ata, você mesma ali com seu cliente na sua frente, é um sistema. Então, resolveu muito, adiantou muito minha vida, que faço isso, às vezes, 6, 7, 8, 10 no dia. É porque você precisa, de alguma maneira, acessar as informações. Quem tem a informação é o interessado, do login, da senha e assim por diante. Então, você precisa garantir que isso é válido e que isso está realmente acontecendo, né? Que não é um terceiro fazendo pelaquela pessoa. É isso. Sim, tem validade jurídica, né? Também. Sim, tem. O Ministério Público já usa, tem Tribunal de Justiça que já usa, já é reconhecido. Porque o conceito jurídico que está na ata notarial é fé pública. Então, não sou eu que digo, não é a Lide, não é você, Maria Fernanda, é o tabelião. E ele tem fé pública. Então, o conceito jurídico que está aí é a fé pública.
E por isso, né, Silvia, que ele tem que ver, não pode ser o Isso. print, né? Ele tem Isso. que extrair, porque a fé pública dele não permite que ele acredite na gente, ou não deveria permitir, que ele acredite na gente só com o que a gente leva para ele. Sim. O sim. print ele é bom ali naquele momento para ilustrar, na hora que você vai fazer a petição e tudo mais, mas você vai ter que juntar, sim, uma ata notarial ou um outro meio, aí deve existir outros desse mesmo estilo, que comprove a legalidade, a veracidade dessa prova. O print acaba sendo um indício, né, de prova, e não a prova em si. Isso, né? isso. Isso tudo acaba gerando um processo caro. Né? E, às vezes, por ser um processo caro, acaba tendo uma certa sensação de impunidade. Sim. Porque quem não tem condições não busca. E aí fica à mercê. E se a gente pensar que as questões no juizado especial não tem perícia, por exemplo, né? Sim. Então, são questões das quais, muitas vezes, não adianta ingressar no juizado especial, porque não tem perícia, né? Gente, eu acho a gente ainda não teve um encontro que tivesse ido até as 8h30. Eu acho que a gente conseguiria ir até às 10 e lá vai, porque o assunto é longo, o tema é gostoso. Professora Cíntia, então, trouxe mais leveza para tudo, o Lide e as meninas que participaram também, a Rô. Eu queria só compartilhar um pensamento em relação a tudo isso que a gente falou, não a tudo isso, mas a questão do post, não pretendo entrar no tema não, senão a gente realmente vai ficar até meia-noite, mas é um pensamento que, em uma ação que eu tive de ofensa, né, de post ofensivo, e aí eu percebi que essa questão, essa dificuldade que a gente tem com o judiciário é uma questão também que envolve a competência. Porque você tem que levar para o juiz civil e para o juiz criminal, né? Você tem que levar para o juiz civil um pedido liminar para que aquele post seja retirado. E o juiz civil normalmente vem com essa liberdade de expressão, ele é o mais civilista, né? Se bem que o criminal também é constitucionalista, mas tem um lado mais contratual e tal, liberdade de expressão. E aí você vem para o criminal, e aí não importa se a ofensa foi num post ou se a ofensa foi na rua. Existia uma ofensa, existia um crime contra a honra, né? E aí o juiz criminal tem uma outra postura, né? Independente de ser no digital ou não. Então, eu queria só encerrar com o meu pensamento, se tudo isso, se essa nossa dificuldade não seria uma questão meramente de competência, se a gente centralizasse, de repente, uma ação, né, que envolva digital, um post ofensivo, por exemplo, que envolva a necessidade de uma liminar para retirada, se a gente não colocasse num juízo criminal, numa competência criminal, se isso não iria, de repente, ter outros olhos e facilitar um pouco mais. Foi só um pensamento, mas só para a gente refletir e, de repente, a professora Cíntia, quem sabe, desenvolver, se acreditar nisso também, desenvolver na parte mais acadêmica. Eu queria agradecer imensamente, meninas, pela noite de hoje. Professora Cíntia, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença, pela sua participação, por ter compartilhado o seu conhecimento. Esperamos a senhora numa próxima. Lide também, muito obrigada. Mais uma vez, feliz da vida com o nosso evento. Rô, junta, de novo, sempre. Obrigada. Silvia, Andressa, Rafaela, Luciana, mais uma vez também obrigada a vocês. A Silvia falou da foto. Eu não sei fazer esse print. Não sei. O Rô, você consegue fazer? E tá no mudo, Rô. A Andressa disse que pode fazer. Faz, Andressa.
A gente vai esperar o passarinho, certo. hein? Todo mundo sorrindo, vou fazer. Só 1, 2, 3. Vou fazer de novo, só um momento, vou fazer de novo. 1, 2, 3. Pronto. Obrigada. Pronto. Nada. Muito bom. Tem considerações finais, Tem que ter, né? professora? Sim, Vamos por lá, favor. professora As Cíntia. minhas nunca parem, né? Porque a tecnologia não dorme. Eu quero deixar meu agradecimento a todas vocês aí, principalmente as mulheres LGBT, minhas coordenadoras, assistentes, que está conseguindo promover, assim, eu falei, gente, eu não consigo esse ano ajudar, então elas abraçaram a causa e está lindo, várias discussões, vários temas que só agregam, e eu queria deixar uma reflexão exatamente sobre essas pessoas que querem trazer um direito mais disruptivo, um direito mais moderno, um direito envolvendo temas tão atuais, que vão estudar outras matérias, outras áreas, se tornem essas profissionais com diferencial mesmo, e contem sempre comigo, gente, eu estou sempre à disposição, se tiverem dúvidas, se quiser saber um pouquinho mais. Então, porque eu tenho muito orgulho dessas mulheres que têm se utilizado do Mulheres para Crescer, para buscar mais conhecimentos. Então, é isso. Vão atrás daquilo que vocês querem, utilizem essa nova área do direito como um meio de crescer profissionalmente, e dizer que, assim, eu sou uma apaixonada, de fato, pela área, eu amo essa diversidade, eu amo essa disrupção, cada hora eu estou num lugar diferente, posso trabalhar de onde eu quiser, então, eu sou suspeita para falar dessa área. Professora, muito obrigada pela sua presença, por nos presentear com tanto conhecimento. Tenho certeza que teremos aí outras oportunidades. Quero muito depois que a professora venha falar de provas digitais mesmo, através de uma palestra, porque são áreas e são temas muito novos ainda, até para nós mesmos, advogados, que precisamos lidar com isso no dia a dia. Então, gratidão mesmo. Muito obrigada, eu que agradeço o convite, e contem sempre, sempre comigo, no que eu puder auxiliar. Às vezes, né, eu vejo as conversas ali no grupo, tento responder, mas às vezes passa aquele tempinho ali e as coisas se acumulam, e eu acabo, às vezes, não respondendo. Mas contem sempre comigo, no que precisarem, e no que eu puder auxiliar, e a minha intenção é sempre compartilhar conhecimento, né, formar cada vez mais pessoas, mais mulheres dentro dessas áreas, e parabéns pelas iniciativas, por buscarem coisas novas, por não terem medo do novo, né, porque quando eu iniciei lá atrás, há 15 anos, eu era sozinha. Hoje eu me sinto acompanhada de todas vocês. Muito bom, muito feliz. Obrigada. Gente, depois que passar a beber, eu prometo voltar, para quem quiser saber um pouco de que foi essa loucura da minha vida, e aí a gente marca um bate-papo, tá? Tá ótimo. Meninas, beijo no coração. Obrigada, Rosane, Maria Fernanda, Silvia, Andressa, Luciana e Rafaela, que ficaram até o final aí. Obrigada a todas, meninas. Beijo no coração. Obrigada. Beijo, boa noite. Boa noite.